Muito bom dia, muita alegria que nessa manhã nós vamos abrir a Sagrada Escritura, Lucas, capítulo 22, versículo 39. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Ele saiu e foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Chegando a este lugar, ele lhes disse: rezai para não cairdes em poder da tentação. E afastou-se deles mais ou menos à distância do arremesso de uma pedra, e tendo-se posto de joelhos, rezava dizendo: Pai, se quiseres afastar de mim essa taça, no entanto não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe do céu um anjo que o fortificava. Tomado de angústia, ele rezava mais insistentemente, e o seu suor se tornou como coágulos de sangue que caíam pela terra. Quando depois dessa oração, ele se levantou e veio ter com os discípulos, achou-os adormecidos de tristeza. Ele lhes disse: vocês estão dormindo? Levantai-vos e rezai para não cairdes em poder da tentação. Palavra da nossa salvação. Pode aplaudir essa palavra. Hoje nós temos uma missão de voltar os olhos sobre um acontecimento humano que todos os dias a gente o esbarra de alguma forma. Causa de muitos dizeres, de muitos pensares, muitos pensamentos. Causa de muita reflexão. O sofrimento figura na vida humana como uma das realidades mais recorrentes. Causa de muitos dizeres, volto a dizer, causa de muito pensar, causa de muita reflexão. O sofrimento sempre foi um tema, uma realidade que nos fez pensar, que fez a filosofia andar, que fez a teologia caminhar, porque ele é humano. Nós o experimentamos o tempo todo. E hoje eu quis começar esta manhã trazendo justamente o sofrimento de Jesus. Aquele momento que antecede o Calvário, aquele momento de angústia suprema, em que Ele nos revela que a dor, ela é comum em todos os lugares. Que mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele não está imune. Também para nos identificar, para nos ensinar, que a cruz não é uma representação. A cruz é uma realidade. A cruz não é um teatro. O Monte das Agonias não é uma representação. Jesus não está representando absolutamente nada. Ele está vivendo na carne as consequências de uma realidade humana, de uma escolha. Ele está diante da dura realidade de ter que assumir agora a consequência do seu jeito de viver. Vai morrer. E ele está com medo. Isso me faz lembrar um trecho de uma música que um dia escrevi com meu amigo que já morreu. Quando eu escrevia na melodia que ele me fez, que até mesmo o soldado, o mais corajoso, tem direito de chorar e dizer que está com medo.
E que no momento em que nós dizemos que estamos com medo, no momento em que nós assumimos que precisamos chorar, porque o peso da vida está grande demais sobre nós, nós nos tornamos humanos diferenciados, porque somos reais. É tão bonito você encontrar uma pessoa na sua realidade, ainda que ela seja crua, ainda que ela seja triste. É tão bonito você encontrar uma pessoa com a capacidade de viver a vida que é dela, de não inventar nada. Eu estou aqui, mas o sofrimento está em mim. Você encontrar uma pessoa que está vivendo a totalidade, ela não está absorvendo apenas uma parte da vida, não, ela está sendo concreta, ela está sendo real, ela não está maquiando absolutamente nada. Mesmo porque a gente ainda não encontrou maquiagem que possa cobrir a nossa dor. As indústrias de cosméticos ainda não inventaram maquiagens que escondam a dor. Pode esconder a olheira, pode esconder um olho fundo, falta de dormir, mas não há nenhuma maquiagem que possa esconder a tristeza. Não há nada que você possa passar sobre a sua cara para que você diga: a partir de agora eu estou feliz. Não. O sofrimento é humano, ele está aqui, ele é real, ele é concreto. E aqui nessa passagem Jesus está aqui, sim, do mesmo jeito que eu tantas vezes, do mesmo jeito que você tantas vezes, curvado diante da dor, a ponto de pedir ao Pai: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. Porque eu sei que este momento em que eu estou passando, ele é uma transição, mas eu preciso da tua força para eu ultrapassar essa pequena distância. Eu preciso das tuas armas para que eu possa vencer esta pequena batalha, ou grande, não importa. E o que nós queremos neste acampamento é isso, minha gente, é pedir a Deus a coragem de segurar a taça até o final, de não cair na tentação de jogar a taça fora, de não cair na tentação de pensar que este vinho não é para nós, que este cálice não é nosso, de não cair na tentação de jogar essa taça para o outro lado e dizer: você que se vire com isso. Não. Hoje a Salete rezava aqui e pedia isso. O primeiro grande milagre que nós podemos desejar neste acampamento não é que Deus venha mudar o nosso sofrimento, não, porque Ele não retirou nem mesmo seu Filho do destino de sofrer pelas causas que eram suas. Isso é maturidade. Nós identificamos a maturidade humana à medida em que nós descobrimos que as pessoas estão capacitadas para lidar com os sofrimentos e os limites de cada dia. Os imaturos costumam jogar tudo para cima. Os imaturos não costumam se comprometer com as consequências dos atos que cometeu. Os imaturos não costumam voltar para ver o que ficou daquilo que ele fez. Diferente de uma pessoa madura, que está sempre consciente que todo ato desencadeia consequências, e que, portanto, a minha postura de homem maduro é de estar comprometido com as consequências que eu desencadeio na vida, com as escolhas que eu fiz, com aquilo que naturalmente me tocou, que não foi escolha minha, mas que de repente me aconteceu. Aí nós caímos naquela sabedoria: a vida está aqui, eu não posso mudar o sofrimento, mas quem sabe eu possa pedir o maior de todos os milagres, que eu descubra um jeito de conviver com ele, de lidar com ele, porque eu ainda estou convencido de que o pior de todos os sofrimentos humanos que nós podemos passar na vida, o pior de todo o sofrimento que nós podemos experimentar, é justamente o sofrimento de não saber sofrer. Sofremos dobrado cada vez que nós não sabemos sofrer.
Mas e aí, Padre? O sofrimento está em mim, o sofrimento está em você. Eu fiz questão de trazer essa palavra para mostrar que Jesus também está na perspectiva do sofrimento. Ele não está fingindo que sofre, ele verdadeiramente sofre na carne. E ele, muitas vezes, como eu, como você, ele também pede que esse cálice seja afastado, para que a gente possa se sentir dentro da história. Eu também caio na tentação de pensar: Senhor, afasta de mim este cálice. Eu não quero sofrer a dor desta hora. Se for possível, retira. Se for possível, retira isso de mim. Quantas vezes você mesmo pensou isso no seu coração? Sofrer. Eu sofro, você sofre, e nós não temos como mudar isso. A primeira página do meu livro tem uma frase desconcertante. Está escrito aqui: quando o sofrimento bater a sua porta, é melhor abrir. É melhor abrir. Porque se você não abre a porta no momento em que o sofrimento bate, você corre o risco de fazê-lo ficar ali, aquela coisa insistente e desagradável. Eu me recordo que quando a gente era pequeno, a gente tinha um medo de gente estranha. Às vezes batia uma pessoa estranha na porta, nós ficávamos tudo lá dentro. Quem será que é? Aí meia hora depois o homem está batendo ainda e a gente está: uai, gente, nós não conhecemos ele, quem será que é? Mas não abre para saber quem é. Aí fica a manhã inteira: meu Deus, quem será que veio aqui aquela hora? Não desvenda as coisas. Você já observou como às vezes nós fazemos isso? Eu me lembro que às vezes eu e minha irmã, nós ficamos lá na janela. Imagina aquelas janelas de vidro, casa de pobre. A pessoa lá de fora está vendo que nós estamos na janela. E a gente ficava assim, ó, naquela beiradinha do basculante, né? Aí, Luiz, não sei quem é, não. Parece que eu já vi ele em algum lugar, mas eu também não sei quem é, não. Ah, vamos abrir não. Nós temos medo de abrir a porta para o desconhecido. Nós não sabemos o que ele trará. A mesma coisa acontece quando o sofrimento bate à nossa porta. A nossa primeira tentação é negá-lo. Não, eu não quero. Eu não quero o sofrimento na minha vida, então eu vou negar. Eu vou fingir que não está acontecendo, só que ele está lá. Aí a gente tem aquela síndrome das pernambucanas, né? Você já teve síndrome das pernambucanas? Não adianta você bater, que eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas. Não era? Você se recorda dessa propaganda? Fazia lá: quem é? É o frio. Aí as ordinárias começavam a dançar dentro de casa, né? Não adianta você bater, que eu não deixo você entrar. Síndrome de pernambucanas não cabe na vida cristã. Nós não podemos ficar negando as realidades que batem à nossa porta, por pior que elas possam nos parecer, minha gente. Síndrome de pernambucanas não combina com homens e mulheres maduros. A realidade está diante de nós e nós precisamos fazer alguma coisa. E o primeiro detalhe que é interessante: quando é que nós sofremos na vida? Quando é que o sofrimento bate à nossa porta? Cada vez que nós passamos pela experiência do limite. O sofrimento na vida humana, ele é natural. Você não vai encontrar ninguém nessa vida que não tenha passado pela experiência de sofrer. Mas por que a gente sofre, padre? É porque eu sou um molenga? Não. Nós sofremos porque há em nós um conceito aplicado, concreto, que se chama limite. Você, quando era criança, você escutava a sua mãe falar assim: não ponha a mão no fogo porque queima. Pronto. Desde criancinha você começou a aprender um limite. Você começou a se identificar como homem, como uma criança limitada.
a sua pele não resiste ao calor do fogo. Você alguma vez desafiou a sua mãe e colocou a si mesmo? Eu coloquei só para saber se queimava mesmo. E eu vi que o limite é real. Que se eu exponho a minha pele ao fogo, eu vou sofrer. Haverá uma dor no mim. É meu limite. Eu não tenho uma pele que seja resistente ao fogo. Eu não tenho. Você não tem uma pele resistente ao fogo. Isso é um limite. Os atletas, minha gente, eles trabalham sempre para superar os limites do corpo. Concorda comigo? Você distingue uma medalha de prata de uma medalha de ouro, talvez por 2 segundos a menos. Como é que eu consigo superar os 2 segundos que eu fiquei atrás? Através de treinamento. O atleta sabe que ele tem um limite, e se ele quiser superar esse limite, ele vai ter que se empenhar. Mas ele vai chegar no momento em que ele tem o limite de todos os limites. O corpo tem um limite, eu não posso ultrapassar aquele limite. Eu posso caminhar muito, eu posso me superar muito, mas vai chegar um momento em que eu não consigo mudar, em que eu já cheguei ao tudo que eu podia. É o limite. Você pode fazer um círculo ser quadrado? Não pode, é um limite. Mas às vezes a gente sofre porque a gente quer o círculo quadrado. O limite se estabeleceu. Quantas vezes você desesperada deu um grito com seu marido: eu não aguento mais, eu já estou no meu limite. Você sofreu, você sofre porque você esbarra no seu limite. Essa é a primeira lição deste acampamento. E ela vai ser importantíssima para que a gente possa caminhar. Porque nós vamos passar ao longo do acampamento o esquema do livro. Nós sofremos porque somos limitados. Nós sofremos porque temos fronteiras. Isso é interessante. Qual que é o conceito de fronteira? Fronteira é a linha imaginária, né? Ela é concreta, mas eu também tenho linhas de fronteiras que são imaginárias, que demarcam um território. Entre o Brasil e a Bolívia, há naquele lugar um limite, uma fronteira. De lá para cá é o Brasil, de lá para lá é a Bolívia. A fronteira está estabelecida. E a gente sabe que se quiser passar para o outro lado, a gente vai ter que passar por todas aquelas autoridades que estão responsáveis por controlar a fronteira boliviana. O conceito de fronteira é semelhante ao conceito de limite. Agora eu pergunto para vocês: existe algum problema em a gente ter limite? Existe problema em a gente ter fronteiras? É algum problema? Não. Mas aí eu te pergunto, por que a gente sofre tanto com os limites que a gente tem? Por que nós não somos capazes de viver a experiência do limite de uma forma que ele não venha nos sufocar? Por que nós sofremos tanto com os limites da vida? Por que nós sofremos tanto no momento em que a gente não pode agir, no momento em que a gente não pode fazer? É porque geralmente a gente encara aquele limite como definitivo. Chegou o final. E não é verdade. Eu pergunto para você, lá na ponta do Amapá, o Brasil começa ou o Brasil termina? Começa ou termina? Depende de quem enxerga. Lá na fronteira do Amapá, o Brasil está começando
ou o Brasil está terminando? Depende da maneira como nós interpretamos, depende da maneira como nós olhamos para aquela fronteira. Isso é determinante na nossa maneira de sofrer. Quantas vezes você olhou para o seu sofrimento como término? Agora acabou. Fazia igual aquela cantora, né, que vai ser homenageada numa minissérie. Meu mundo caiu. E não levanta mais não. Por isso que a nota já vai para baixo, né? Meu mundo caiu. Depende da forma como nós olhamos. A fronteira está estabelecida, o limite está estabelecido e eu preciso interpretá-lo. Você sabe por que você nasceu? Porque você e sua mãe chegaram no limite. A convivência foi ficando tão insuportável. A gente nasce porque a convivência com a mãe está insuportável. O organismo não te aguenta mais. Chegou no limite. Por isso que passou de 9 meses é filho de burro. O burro é aquele que não sabe que está na hora de nascer. Burro é gerado durante 12 meses, não é isso? 12, são 12, um ano, imagina que tristeza, gente. Mas chegados os 9 meses de gestação, o próprio organismo da sua mãe te expulsa. Gente, olha que sabedoria bonita. Chega um limite. Ela faz você quem você, ela te dá todo o instrumental, ela te prepara, ela te resguarda, ela te forma, ela te dá DNA, ela te dá sangue, ela te dá comida. Tem umas mães aí que dá até uma dosezinha de álcool para a criança, uma maconhazinha. Uma tristeza, mas é verdade. A criança está lá no útero já fumando uma maconha lascada. Você sabe muito bem que como mãe você determina o que você está dando para ele. Se você está dando bem-estar, se você está dando tranquilidade. Por isso que a gravidez tem que ser um tempo de preparo, um tempo de responsabilidade. Porque aqueles 9 meses é o tempo da sua primeira experiência de maternidade. Você gera uma criança dentro de você. Você está sendo gerado, mas eis que se estabelece um limite. O primeiro limite de todos os limites que você enfrenta na vida. Chega, o organismo diz: eu não aguento mais você, eu não te suporto. Igual aquelas novelas mexicanas, né? Jorge Eduardo, eu não te suporto mais na minha vida. O limite foi estabelecido. Eduarda Leandra. Nome composto é um perigo, viu? Sua mãe deve ter assistido muita novela mexicana, aquelas que passaram no Silvio Santos em outros tempos. A usurpadora. Chegou um momento em que você estava dentro do útero e se estabeleceu um limite. O organismo da sua mãe não podia mais continuar com você lá dentro, senão ele morre. É aquela velha história: olha, tá bom, eu te gerei esse tempo, agora vai embora, por favor, bem, que eu preciso continuar. O fígado deve olhar para aquela criança e falar: gente, que hora que será que ele vai? O rim, pobrezinho, não está nem funcionando mais, apertadinho lá no canto. Ele olha para o outro, triste do outro lado. Como é que estão as coisas aí? Aí ele fala: está seco o negócio aqui. Você como mãe, o seu organismo sabe muito bem que chega um momento em que ele não pode continuar mais como estava, ele precisa mudar.
E o que ele faz para superar o limite? Ele expulsa. Sai, que você não me pertence mais. Sai, que esse corpo não te pertence. Não é assim? O nascimento, minha gente, ele é todo envolto em sofrimento. Você já vem a este mundo chorando. Primeira coisa que você faz na vida é chorar. Leva um tapa na bunda e chora, para abrir os pulmões, para poder dizer que você chegou no mundo. Olha que entrada gloriosa que você tem no mundo. Você chegou chorando, porque alguém expulsou você de onde você estava, mas expulsou porque te ama. O organismo que te gerou te ama tanto que te expulsa na hora certa. Vai viver a vida agora, chega. Você não é mais a minha continuidade, você é um outro ser. E aí começam as dores de contração, que eu não gosto nem de imaginar como é que seja. Porque uma vez eu tive uma cólica de bexiga, que é uma das mais simplesinhas que tem, não é? Segundo a ciência. Minha gente, eu tenho até vergonha de contar como é que eu fiquei. Nós homens, ainda bem que a gente não vai parir ninguém, porque eu nunca vi um bicho mais mole do que nós. E nunca vi um ser humano mais vaidoso que a tal da mulher. Você viu como é que ela aplaudiu? Acha bonito humilhar a gente? Você já deve ter visto o seu marido e o seu filho passar dor. A nossa tolerância com a dor é mínima. A nossa tolerância com a dor é mínima. Nós não damos conta de sofrer. E eu acredito, não sei, vou pesquisar, me intuiu agora, que nós meninos, quando nascemos, a gente sofre mais do que as meninas. Que a gente tem mais medo. Gente, o movimento de contrações é uma coisa absurda. É toda essa musculatura trabalhando para expulsar um ser humano de dentro. Isso não é brincadeira, não. Quem já sofreu dores de parto aqui? Nossa Senhora. Os parabéns. Viu? A minha mãe sofreu 8, todos em casa. Eu fui o único que foi no hospital, mas todos nasceram naturalmente. Ela conta que o Geraldo, um dos meus irmãos, estava sentado até na hora de nascer, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Ela deve ter tomado uma cachaçinha um dia antes, né? Geraldo ficou lá na Morgana, o organismo expulsando e o Geraldo sentado. A dor é dobrada. Você nasce em movimentos de contrações. Contrações significa toda uma musculatura te expulsando. Você já nasceu expulso. E foi sua mãe que te expulsou, minha gente. Olha a situação que você já chega no mundo. Eu não me quero mais. Tanto é que é interessante, a psicologia vai nos ensinar que durante as primeiras fases da vida, você sabia que a criança não faz distinção da mãe e dela? Você sabia disso? Não faz. Distinção é coisa que vai acontecendo depois com o tempo. Ela não sabe que ela é uma outra pessoa, ela acha que ela é a mãe e que a mãe é ela. Isso é muito interessante. Não há o conceito de distinção, você é uma outra pessoa, não. Nós achamos que nós somos a mesma pessoa. Claro, está gerada o tempo todo, está junta, cordão umbilical ligando.
O que ela sofre, eu sofro. O que ela come, eu como. Interessante, o que ela ama, eu já amo também. A criança tem uma natural afeição por aquelas pessoas que a mãe ama. E uma natural rejeição também pelas pessoas que a mãe rejeita. É íntima. Você está num processo de absoluta ligação e de repente aquilo é cortado. Você é segurado de cabeça para baixo como se você fosse um frango. O problema é que tem gente que fica frango o resto da vida. Não é? Você é levantado pelos pés. O Silvio Brito já tinha uma música, né? Olha que planeta engraçado, onde já se nasce pelado, meio de cabeça para baixo, agachado, careca sem dente, pelado. Olha que planeta engraçado, onde já se nasce enrolado, meio de cabeça para baixo, agachado, careca sem dente, pelado. É assim que você chegou no mundo. Isso é bonito? Não. É primeira experiência de fronteira, de limite. Assim como eu não sei onde é que termina a Bolívia, onde é que começa o Brasil, também nós, quando nascemos, somos assim. Nós não temos ainda estabelecidas fronteiras, nós não sabemos quem nós somos. Você foi expulso de um ambiente acolhedor e agora você tem que dar conta da vida. Você começa o processo humano de se tornar quem você é, porque você precisava ser expulso. Não há como crescer se você prefere ficar dentro do ventre. Eu não quero sair daqui, aqui está bom demais. Igual o Geraldo sentado, batendo um papo com o rim, contando uma piada para o fígado. Amigo da placenta, amicíssimos. Aliás, a gente falava, quando a pessoa era feia demais, a gente falava, esse aí jogaram a criança fora, cresceu a placenta. A placenta é o invólucro da vida. Nós estamos envolvidos, é o nosso papel de presente. É dela que você sobrevive, é uma relação íntima. E você está expulso de tudo isso. Se não está expulso, você morre, você mata a sua mãe. Veja bem como que a experiência do limite é interessante, gente. E o quanto que nós precisamos nos aproximar dessa experiência para aprender o que agora se passa com a gente. Porque o nascimento, você acha que ele foi uma vez só? Não. Quantas vezes na sua vida você também sofre as contrações da vida? Você sofre as dores de ter que nascer de novo. É sua mãe que sofre no momento de dar à luz? Não. A criança sofre. Olha o lugar apertado que ela passa, gente. Eu até hoje, eu tenho medo de passar em lugar apertado. Se você quiser me ver desesperado, apavorado, a ponto de perder o controle, e eu descobri isso uma vez na vida, quando eu morava lá em Minas Gerais, morava na cidade de Lavras, e nós estávamos numa cidadezinha chamada Carrancas. Já ouviu falar? Um dos lugares mais bonitos que eu conheci na minha vida, é um lugar de cachoeiras, de cavernas, e nós estávamos dentro de uma caverna daquela. Você é de lá? Parabéns, sua terra é linda. E nós estávamos numa caverna daquela imensa, linda, quando de repente o guia falou para nós: agora nós todos temos que deitar e rastejar mais ou menos uns 3 metros para chegar do outro lado. Ô gente, uma pessoa gorda não passava. Como? Preconceito? Não, é realidade. É verdade, não passava. Era isso aqui, ó, um espaço pequeno, em que a gente tinha que enfiar e passar rastejando no meio escuro. Na hora que eu comecei a entrar naquilo, você não tem noção.
Eu não sabia se eu ia para frente, se eu ia para trás. Eu parei. E sabe o que aconteceu comigo naquela hora? Eu comecei a chorar. Apavorado, desesperado, com medo, sei lá de o quê. Não me pergunte o que eu estava com medo, que eu não sei. Só sei que foi assim, como dizia o sábio Chicó. Naquele momento, sabe o que eu fazia? Depois na minha terapia fui descobrir que eu tenho medo de estar assim. Eu tenho medo de ser enterrado vivo, que você não acredita. E eu sonho que eu estou enterrado vivo. Às vezes eu paro na cama e eu sou meio masoquista, sabe? Que eu quero curar o medo, né? Eu paro, fico quietinho e eu penso assim, eu estou enterrado. Sou meio doido. Aí eu fico pensando assim, se eu levantar a cabeça, eu bato a cabeça no caixão. Não posso virar porque o caixão está me segurando. Gente, mas vai me dando uma agonia. Imóvel, eu não mexo nada. Um dia faz essa experiência para ver se você tem isso também. Aí aquilo vai me dando aquela agonia, vai me dando aquela agonia, vai me dando aquela agonia. Estou tentando curar. Sou uma pessoa consciente. Mas sabe o que é isso? O psicólogo estava me dizendo no momento em que eu contava essa experiência para ele. São sonhos recorrentes, isso é, voltam sempre. Você deve ter tido alguma dificuldade ao nascer. A sua experiência de nascimento deve ter sido tão dolorosa que ainda hoje você passa pelo medo psicológico de estar no lugar estreito. Pode ser fruto do seu nascimento. Veja bem o quanto é interessante. O sofrimento que nós passamos no momento do nascimento é tão vivo dentro de nós que ele pode nos acompanhar ao longo da vida. Ainda mais porque eu era muito miudinho, né? 4,850 kg. Eu rezo pela beatificação da minha mãe já, antecipadamente. 55 centímetros de comprimento. Era isso, não é, dona Ana? E aí o médico ainda se orgulhou, porque nasceram mais 8 no dia. Ei, dona Ana, é o maior de todos. Mal sabia ele, coitadinha, que isso não tinha graça nenhuma. A experiência do nascimento é dolorosa, porque ela é a experiência de limite. Você nasce no movimento de contrações. Você nasce no movimento de estar apertado. Eu estou apertado, e agora o que eu faço? Escapole, vai lá. Vai para fora, que é o melhor caminho. O organismo se encarrega de julgar você para fora. Minha gente, eu acho isso tão interessante, porque o nascimento é uma metáfora de tudo aquilo que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Estou errado? Quantas vezes você estava também lá espremidinho, espremidinho, você precisava sair? Mas quantas vezes também você vê as pessoas passando ao seu lado, e às vezes você experimenta na sua carne a dificuldade de proporcionar o nascimento que a vida lhe pede. Nascer é apenas o início de uma grande obra de nascimento que Deus vai realizar na nossa vida. É por isso que o ser humano nunca está pronto, porque ele nasce sempre da experiência do limite. O limite não vai nos deixar, ninguém deixa de ser limitado. Não há reza que cure limite. Limitados vamos ser sempre, mas quando eu descubro o meu limite, eu tenho que descobrir então o treinamento para o meu limite. Assim como o atleta identifica qual é o meu limite como atleta. Então de repente o nadador percebe que ele tem uma deficiência nos ombros, que a musculatura dele não está posicionada do jeito em que está, porque ele ficou muito curvado, porque ele não teve uma postura boa ao longo da vida. Ele tem um limite que o dificulta chegar no tempo mais rápido. O que o treinador vai fazer com ele? Vamos trabalhar a partir do seu limite. Nós vamos cuidar do seu limite.
não significa que você vai esquecê-lo, não significa que você vai desprezá-lo, significa que você vai olhar para ele com responsabilidade, com respeito. Quando o atleta respeita o limite que tem, ele começa a alcançar grandes vitórias. Sabe por quê? Porque ele vai trabalhar consciente do limite que possui. Nós sofremos porque somos limitados. Nós sofremos no corpo, nós sofremos na alma, e assim nós distinguimos os sofrimentos neste livro. Os sofrimentos que são próprios dos limites do corpo. Você sabe muito bem o que é uma dor de dente. Dor de dente é coisa de pobre, né? Ultimamente a gente não tem tanto mais. Mas era uma das piores experiências que a gente tinha na vida. Aquela panela preta dentro da boca, cheia de algodão com álcool, para ver se parava de doer. E a minha mãe tinha uma receita boa, falou: ó, melhor coisa para dor de dente, aí a gente regalava os olhos, né? Querendo saber. Ela falava: é colocar a raiz dele no sol. Arranca, né? Aí melhorou. Os sofrimentos do corpo você o experimenta o tempo todo. Você que é mulher experimenta dobrado. Você dói todo mês. Falava aqui na missa de Nossa Senhora, você sangra. Você já imaginou se fôssemos nós? Tivéssemos que sangrar todo mês? O corpo anuncia que ele tem limite. Se você exagera numa atividade física, ele dói, ele te lembra que ele existe. O corpo dá notícias o tempo todo do limite que ele tem. Você só descobre que está doente porque o corpo dói. A dor, ela tem um significado maravilhoso na vida humana. Ela anuncia que alguma coisa não está bem. Se alguma coisa no corpo está doendo, é porque ele está pedindo socorro, ele está pedindo: cuide de mim, porque eu estou precisando de ajuda. Se ele está doendo, se o sofrimento físico está estabelecido, é porque alguma coisa precisa ser feita. Não dói por acaso. Vou tomar um Dorflex. Aí você pergunta: mas quanto tempo você está sentindo essa dor? Uns 3 meses. Mas por que você não foi no médico? Eu estou com uma preguiça. Então morre. Morre antes da hora então. Minha gente, isso é conversão também. Você ficar atento à dor que você sente. Deus sinaliza para nós o que a gente precisa fazer com a gente através das dores que a gente sente. Estou falando de dor física, pois nós vamos chegar na outra. Quantas vezes nós negligenciamos o sofrimento do nosso corpo? Quantas vezes nós não damos a ele o repouso necessário para respeitar o limite que ele tem? Quantas pessoas adoecem antes da hora e morrem antes da hora porque não respeitam o limite do corpo? O sofrimento físico, ele é um grito de alerta para que nós possamos prestar atenção naquilo que não vai bem. Pegou a mulher que chegou no médico, né? Doutor, eu estou com câncer generalizado. Mas como é que a senhora sabe? Tudo que eu aperto dói. Apertava a perna, doía. Apertava o braço, doía. É câncer generalizado. Apertava a cabeça, doía. Apertava o peito, doía. A mulher está cheia de câncer. Aí o médico fez todos os exames que podia. Tinha nada, véia. Impecável. Aí fizeram a radiografia da mão, o dedo estava quebrado. Era só o dedo. O cuidado com o corpo
a possibilidade de você diagnosticar o que dói no corpo é um jeito interessante que você tem de preservar a saúde. O corpo quer ter saúde e ele, no momento em que ele pede, você precisa estar atento às necessidades dele. Tá certo. Mas e agora, o que a gente faz quando existe alguma coisa que dói dentro de nós e que os exames não acusam? Quando você tem a sensação de que a vida está perdendo a graça, quando você passa por uma experiência de viver a contração da vida e você não sabe para onde vai, e você tem diante de você a nítida sensação de que você está perdendo o seu solo, está faltando chão. É experiência de limite? É. Os limites da alma. Quando os nossos sofrimentos, esses que não são físicos, eu não tenho como radiografar, eu não tenho como descobrir, mas alguma coisa está doendo dentro de mim, Padre. Alguma coisa está me retirando do chão. É o limite. Eu estou precisando passar pela experiência de nascer de novo. Como é que nós experimentamos esse limite, minha gente? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, por exemplo. Quantas pessoas você encontra sofrendo porque a vida não foi do jeito que ela pensou que seria? Quantas pessoas marcadas pela depressão, pelo sofrimento, por causa disso? A minha vida não é do jeito que eu queria, a minha vida não é do jeito que eu sonhei. O sofrimento me aconteceu e eu não sei o que fazer com isso agora. É o meu limite. Eu estou diante de um limite. Eu gostaria de perguntar a você agora: quais são os grandes sofrimentos que você identifica na sua vida nos últimos tempos? Quais são as grandes questões que são capazes de infelicitar o seu coração nos últimos tempos? E você vai chegar a uma conclusão: tem um limite. Alguma coisa que você não pode mudar. Você esbarra num limite. Ou é seu marido que não tem jeito, você já chegou à conclusão de que ele é um caso perdido. Ou é seu filho que está nas drogas. Ou é a sua filha que não tem mais nada, nenhum vínculo com vocês, está perdida no mundo. Algum limite está estabelecido. E você sofre por causa disso. E você chora por causa disso. Alguma coisa dentro de você não vai bem. É um limite. Agora eu pergunto para você: esse limite é o fim de tudo ou ele é o início? Se uma criança encara o nascimento como o fim, ela já morre então. Se aquele momento de desespero, de ser expulso de dentro da mãe, for encarado como o fim, não haverá possibilidade de vida para aquela criança. Mas se ela encara naquela contração uma nova oportunidade de conhecer um mundo diferente, se ela encara naquele nascimento a oportunidade de vislumbrar um novo tempo, uma nova experiência, então ela de fato supera o limite do nascimento e entra para a vida. Sofrimento é sempre porta, minha gente. Aonde será que esse sofrimento vai me levar? O que será que ele vai fazer comigo? Só que eu também tenho a possibilidade de ficar olhando na porta, assim como eu fazia quando era criança. Quem será que é? O sofrimento é porta. Mas se eu não atravesso essa porta, eu nunca vou chegar ao conhecimento que Ele pode me trazer. Vou ficar contemplando, vou ficar olhando, mas não vai acontecer nada.
somente vou viver aquilo que nós chamamos de sofrimento infértil. Sofro, mas não vou a lugar nenhum. Fico patinando, mas nada de novo acontece na minha vida. Sofro as dores das contrações, sou julgado para um lado, sou julgado para o outro, mas não nasço nunca. Não aceito o desafio de passar pelo caminho estreito. Não aceito o desafio de passar pelo caminho mais difícil. Prefiro ser julgado de um lado para o outro, mas não encaro a dura responsabilidade de nascer. Posso dizer para vocês e testemunhar a partir daquilo que eu escuto como padre. Eu não tenho medo de dizer que boa parte dos sofrimentos que eu encontro nas pessoas são desnecessários. Já poderiam ter acabado há muito tempo, minha gente, mas não termina porque a pessoa não ultrapassa, não atravessa a porta. Fica olhando para ela e chorando e não faz nada. Quantas vezes eu encontro uma pessoa dizendo: padre, eu não aguento mais a minha vida, padre, eu não aguento mais a minha vida. E aí você pergunta: e o que você está fazendo para mudar? Sabe o que ela responde? Padre, eu não aguento mais a minha vida. Olha para a porta e não vai atrás, não atravessa. Parou no limite. Eu tenho ombros caídos, não vou ter jeito nunca mais. Diferente do atleta que diz: eu tenho ombros caídos, eu vou trabalhar minha musculatura para melhorá-la. Eu preciso nadar, eu preciso vencer os meus campeonatos. O limite não é determinante sobre mim, o limite faz parte da minha vida, mas ele não manda em mim. É aquela pergunta idiota, que já deu até título de livro: por que pessoas boas sofrem? As ruins também sofrem, todo mundo sofre. Que idiotice é essa, pensar que somente as pessoas boas sofrem? O que acontece é que pessoas boas são mais honestas no momento que sofrem, elas contam um pouco mais, elas são mais transparentes. Diferente das pessoas ruins, que fazem de tudo para que ninguém veja o que ela está passando, para que ela tenha o direito de continuar ruim. O sofrimento está em todo lugar, minha gente. Se hoje nós abríssemos este microfone para que você tivesse a oportunidade de contar a sua história, aquela que você acha absurda, aquela que você acha que é o pior de todos os sofrimentos, você vai ter no mínimo mais 1.000, 2.000, 3.000 pessoas sofrendo a mesma coisa que você. Se você acha que você é o único no mundo a sofrer as contrações da vida, você está enganado. A vida vive para nos parir o tempo todo, e quem não fizer, quem não aceitar o movimento da contração, vai morrer no ventre, vai ser abortado, porque essa vida não é possível fora da experiência do sofrimento. Não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje, aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho este limite, mas o limite é meu, não sou eu que sou dele. Eu tenho problemas na vida, mas os problemas não me administram, sou eu que administro os problemas. A vida me faz movimento de contrações, eu obedeço, eu entro na dinâmica dela, porque eu não quero viver no útero, eu não quero ser um aborto humano, eu não quero ser um aborto. E muitas pessoas são abortadas no processo da vida, justamente porque não são capazes de entender o limite que está na hora de sair. Gente, nós nunca estaremos prontos, o conceito de limite nos diz isso, nunca estaremos prontos. Você experimenta isso na sua carne. Aquilo que você desejava tanto já aconteceu, acabou. Se não desejar coisas maiores e melhores, você vai morrer.
Lacan dizia que a vida é movida pelo desejo, e o desejo sobrevive da ausência, não é da presença. O que me motiva é aquilo que eu ainda não tenho, é aquilo que eu ainda não alcancei. E o mais bonito é chegar no processo de alcançar, não é alcançar. O sofrimento é a mesma coisa, ele não pode ser entendido como destino final, ele tem que me ensinar que ele é processo. Essa dor que me bate no peito, ela tem alguma coisa para me mostrar, tem alguma coisa que dela hoje eu posso usufruir. O sofrimento não é todo negativo, pelo amor de Deus, assim como o limite de ter que nascer não é negativo, é um limite que está ao nosso favor. A contração das dores de sua mãe, para expulsar você do ventre, não está contra você, ela está a favor. Aí entra o milagre que a Salete pedia hoje. Eu não quero que Deus retire o sofrimento da minha vida, eu quero que Deus modifique o meu jeito de olhar para Ele. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo porque está no contexto. A mariposa imperial é linda, aquelas asas grandes, azuladas. Gente, quando ele está saindo do casulo, é terrível, é uma agonia, porque o casulo é muito estreito e ela é grande. Às vezes ela passa quase 2 dias para sair do casulo, sofrendo, se apertando, as asas todas entumecidas ainda. Ela precisa sair daquele casulo para ela vir a ser a mariposa que ela já é, mas que ainda não está totalmente manifestada. E eu me recordo que tantas vezes a gente teve a tentação de dar um piquezinho com uma tesoura no casulo. A gente queria ser bonzinho com a mariposa. Vamos ajudá-la, está difícil demais de nascer, dá um piquezinho aí. E o que acontecia? As asas da mariposa não abriam. Só depois de grande que eu fui entender. Sabe por que o orifício é tão pequeno e o sacrifício dela é tão grande? Porque somente naquela fricção de dificuldade, de luta, é que as asas vão se irrigando. Sem o movimento de fricção e de dificuldade, as asas não vão ser irrigadas, naturalmente elas vão ficar coladas. Se você tira a mariposa sem esforço lá de dentro, as asas nunca vão ser abertas, porque não haverá irrigação. É o sofrimento de sair do casulo que faz com que as asas possam ter irrigação, para que elas possam se abrir. Mas quando a gente olha de fora, a gente cai na tentação de pensar que aquele sofrimento é desnecessário, a gente pode ajudar. Vamos dar um piquezinho ali naquele casulo e ela já sai bonita lá de dentro. Não. O nascimento da mariposa é igual ao nosso. Será que há diferença psíquica na criança que nasce da cesariana para a criança que nasce de parto normal? Eu acredito que há. Porque ela é privada de viver o primeiro desafio, tem que nascer. Pode ser que dentro da cabeça dela, a gente não sabe, nós não temos como controlar isso. O primeiro desafio não precisou, diferente daquele que já teve que passar pelo esforço de ir embora. Não importa se isso é verdade ou não, só para nos fazer pensar. No caso da mariposa é verdade. Ela não vira mariposa, ela vai ficar larva arrastando aquela asa horrorosa, empapada, porque ela não passou pelo sofrimento de nascer. Gente, as pessoas mais interessantes que eu encontrei na vida são as pessoas que mais sofreram.
Isso não é conversa fiada, não. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem que a gente não para nem para escutar uma pessoa que é alegrinha demais. Outro dia falaram para mim: Padre do céu, as mulheres do seu livro são tristes demais. Falei: claro, você já viu o personagem feliz fazer sucesso? Qual personagem feliz entrou na história da literatura e é lembrado? Agora, os que foram marcados pelo sofrimento, pela luta e que deram conta, estes sim entram na história. Grandes homens e grandes mulheres passaram pelo constante processo do renascimento, pela dura experiência de ter que nascer no momento em que tudo era contrário a ela. É isso que faz gente. Não tem máquina para amadurecer ninguém, não. Não tem fórmula mágica para nos transformar em gente interessante, não. Não há nenhuma fórmula mágica para transformar pessoas comuns em pessoas interessantes. Da mesma forma como não há mágica para transformar pessoas comuns em pessoas fracassadas. A porta para que tudo aconteça chama-se sofrimento, que é o momento da purificação, é o momento em que você reúne todas as forças para sair de lá melhor. Eu não inventei isso, você sabe por experiência própria. Os saltos qualitativos que você teve na vida, o que você alcançou verdadeiramente na vida, você pode observar, foi no momento em que você sofreu. Sofreu de um jeito certo, sofreu para nascer, sofreu para dar sentido, sofreu para superar o limite. Mas o contrário também é verdadeiro. O momento em que você mais foi infeliz foi o momento em que você sofreu para ficar derrotado, sofreu para ficar fracassado, e você fez o caminho oposto. Você fez do seu sofrimento o seu motivo de pena, de piedade, de vítima. Não. Reconhecer o limite que se tem é uma bonita forma que você tem de acolher a dor na sua vida. Reconhecer o limite que se tem é uma bonita forma que você tem de você superá-lo. E é para isso que Deus te traz aqui, para você lançar os olhos sobre aquilo que te faz sofrer. E quem sabe domingo depois do almoço, na hora que você for embora, você saia daqui com os mesmos limites, com os mesmos sofrimentos, mas você sai olhando diferente para eles. Porque o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida é esse. Este lugar aqui, observe esse lugar. O maior milagre operado aqui, desde o dia em que este lugar foi construído, acontece aqui. Quando Deus muda o nosso jeito de pensar a vida. É o milagre da palavra. Com todo respeito àqueles que já fizeram a experiência da cura física, com todo respeito àqueles que já foram curados de câncer porque alguém orou por você, com todo respeito por aquele que já foi curado de tantas enfermidades físicas porque alguém colocou a mão na sua cabeça e retirou aquela enfermidade. Não adianta nada estar curado no corpo se nós não estamos curados na alma para interpretar a vida que se segue depois. Não adianta absolutamente nada um homem sair daqui curado de câncer se o coração dele continua com o mesmo rancor do passado. O que mobiliza a igreja não é a cura física, o que cura a igreja, o que mobiliza a igreja é a cura espiritual, porque mesmo que nós morramos todos os anos de câncer e de doenças e de mais coisas,
a nossa vida continua sendo um testemunho quando nós a vivemos de um jeito certo. E essa cura ninguém está fora, e essa cura todos nós podemos alcançar neste fim de semana. A cura do nosso jeito de ver a vida, a cura que nos faz pensar que o nascimento é necessário, que a dor que me toca não é uma bobagem, ela é uma necessidade para que eu possa alcançar o outro lado. Há tantas pessoas, minha gente, que moram do lado de cá. Tem um rio que separa de um lugar lindo, e ela nunca vai chegar ao lugar lindo porque ela tem medo de nadar. Ela não alcança absolutamente nada, sabe por quê? Ela tem medo de se jogar nas águas do rio. E é disso que nós queremos nos curar. Quantas pessoas estão aqui hoje, estacionadas numa margem, e eu não chego do outro lado porque eu tenho medo, Padre. Eu estou curvado diante da dor, eu estou curvado diante do sofrimento. E eu estou o tempo todo pedindo: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, abre as águas deste rio para que eu possa atravessar a pé enxuto. E o Senhor está apenas lhe pedindo: tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de hoje estar diante de Deus de um jeito honesto. Pode ser que hoje a gente não tenha o direito de pedir a Deus que faça o nosso círculo ser quadrado, mas a gente tem todo o direito de pedir a Deus que nos ajude a conviver com um círculo que não é quadrado. Hoje Deus nos olha e nos toca naquilo que a gente precisa mudar, modificar a nossa compreensão da gente, sobre a gente mesmo. Eu não posso arrancar do sofrimento do seu coração. Se eu tivesse esse dom, eu arrancaria. Mas quem sabe, pela força do Espírito que me move, eu possa colocar uma palavra na sua cabeça e você começa a pensar sobre ela, e ela vai se multiplicando de forma miraculosa dentro de você, e você começa a interpretar a sua vida de um jeito novo. E de repente você fala: ei, esse sofrimento não é o fim, ele é o início de um novo nascimento. Início de um novo tempo. Está ficando de pé comigo? Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Solta a sua voz. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mais forte ainda, mais bonito. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Põe a mão no seu coração agora, fecha seus olhos. Será que hoje Deus também não quer fazer você nascer? A partir dessa dor que você acha que é a sua destruição? Talvez você tenha chegado aqui com essa ilusão: Deus vai tirar a minha dor. E talvez não seja esse o grande milagre que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque outras dores virão. Mas a partir do momento que Ele modificar o seu jeito de interpretar a dor, a partir do momento que Ele modificar o seu jeito de olhar para os seus limites, você vai vencer outras dores também. Não adianta curar só a dor de hoje, porque senão Deus vai virar o nosso farmacêutico, nosso feiticeiro, que a gente corre toda vez a que a gente precisa atrás dele para Ele modificar. Não, Deus não quer ser feiticeiro na vida de ninguém.
Deus quer colocar em nós as armas necessárias para a gente chegar lá. Assim como o médico ajuda a gente a nascer, Deus também está aí para nos ajudar a nascer, mas não para nascer para nós, não para nascer por nós. Deus nos dá a força, Ele vai parturiar o nosso processo, Ele nos segura pela mão para que a gente vá. Deus não vai retirar a sua dor, mas Ele pode ajudar você a arrancar essa dor de dentro de você, arrancando os ódios, colocando o perdão dentro do seu coração, da sua vida. Essa é a cura que nós precisamos pedir nessa manhã, minha gente. Que Jesus venha nos ensinar a nascer. Esta dor não pode ser definitiva. Este sofrimento que o trouxe aqui não pode ser o definitivo da sua história. Ele é apenas um momento de limite, mas ele não é o determinante na sua história. Por isso que hoje nós já podemos declarar essa vitória de Deus. Senhor, eu quero que Tu mudes o meu jeito de pensar. Senhor, eu quero que Tu mudes o meu jeito de agir diante da dor, diante do meu limite. Eu quero que Tu mudes, Senhor, o meu jeito de olhar para as dores do mundo com mais esperança, e me ajuda a nascer, Senhor. O caminho é estreito, a luta é grande, mas eu quero nascer, Senhor. Eu quero ser um ser humano interessante, talhado, cortado na dor, purificado na experiência da dor. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo, te louvo em verdade, pois somente tenho a Ti, bem bonito, pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Ergue os seus braços para o céu, a graça de nascer de novo. Pois somente eu tenho